Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez com uma gravação aí do nosso podcast. Hoje é dia 18 de junho e hoje o tema nosso vai ser sobre as decisões dos bancos centrais, né? Num contexto em que a guerra parece que está chegando ao final, né? Mas que todas as inflações medidas até maio ainda carregam o peso da guerra, né? Então, eu vou começar aqui colocando as principais decisões de bancos centrais de países avançados. Então, o Banco Central Europeu foi o primeiro país a iniciar um processo de uma política monetária mais contracionista. Então, eles, no dia 11 de junho, o Banco Central subiu a taxa básica deles de juro em 0,25 ponto percentual. Então, essa taxa hoje está em 2,25% ao ano, né? E apesar do baixo ritmo de crescimento da economia europeia, da zona do euro especialmente, né? E a razão dessa subida de preço, de Selic, ela está no choque de preços derivado da guerra, né? Então, preços de petróleo e derivados e fretes, né? Fertilizantes. A economia da zona do euro ela é muito dependente da importação de petróleo e gás natural. Então, ele já estava com um problema lá de fornecimento de gás natural por conta da guerra com a Ucrânia. Então, esse choque de preços, de fato, pegou a economia, gerando aí uma inflação em maio medida em 12 meses de 3,2% ao ano. Lembrando que a meta de inflação na zona do euro é de 2% ao ano. O Banco Central da Inglaterra hoje provavelmente vai tomar uma decisão em relação à sua taxa básica de juros. Ela está hoje em 3,75% ao ano e a inflação acumulada em 12 meses até abril deu uma leve quedazinha, né? Passou para 2,8%. Essa queda da inflação acumulada em 12 meses, no caso da Inglaterra, ela se deve mais, porque é uma economia que está sofrendo também o choque de custos da guerra, né? Ela se deve mais à queda do nível de atividade econômica, que reduziu o preço de aluguel, a inflação de aluguéis e vários outros itens que estão na cesta do consumidor. Provavelmente, né, nesse contexto, eles vão manter, a gente acredita que eles vão manter a sua taxa básica de juros em 3,75% ao ano. E, por último, a decisão do Fed, que também manteve a taxa básica deles no intervalo entre 3,5% e 3,75%, apesar de uma inflação que em 12 meses já está batendo 4,2% em 12 meses, né? No caso tanto da Inglaterra como no caso do Fed, a meta de inflação é de 2% ao ano. Então, o Banco Central dos Estados Unidos, o Lixa vai falar um pouco mais sobre isso, mas eles tomaram uma decisão de esperar para ver, vamos dizer assim, né? E no Brasil? No Brasil, ontem, o nosso Copom reduziu a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, então ela se situando aí em 14,25% ao ano, apesar de uma inflação que, em maio, bateu 4,72% em 12 meses, superando o teto da meta de 4,5%, né? Esse tema também será mais explorado pelo Lixa, mas, de qualquer maneira, eu queria colocar aqui que a nossa inflação é uma inflação que não tem apenas efeitos de choques de preços de petróleo da guerra, né? E isso também está presente na nossa inflação, principalmente no item bens industriais, que estão subindo já, acumulando quase 2,7% em 12 meses. Eles estavam numa tendência de queda, né? É, e alimentos também está batendo quase 3% em 12 meses. Alimentos pesa quase 23% no IPCA, muito importante, na cesta do consumidor. Então, nesses dois segmentos do IPCA, a inflação de custos, né, ela aparece com nitidez. Mas, além dessa inflação da guerra, vamos chamar assim, nós temos uma inflação típica de demanda. O primeiro trimestre desse ano mostrou um PIB crescendo com força em relação ao quarto trimestre do ano passado, 1%. Então, nós temos um hiato do produto que ficou mais positivo ainda nesse primeiro trimestre. Ou seja, a economia está operando acima da sua capacidade produtiva. Como a gente diz, o PIB efetivo está rodando acima do PIB potencial. E essa inflação de demanda, ela aparece com muita nitidez na inflação de serviços que estão acumulando em 12 meses quase 6%,
né? Então, é uma inflação que pesa 36% no IPCA, e aqui, nitidamente, a gente vê uma inflação de demanda, e essa inflação de serviços está muito ligada, por sua vez, ao mercado de trabalho, que está muito aquecido, está muito resiliente, um nível de desemprego no seu piso, enfim, com tudo que a gente também já vem discutindo. E o terceiro elemento do processo inflacionário aparece nas expectativas de inflação. As expectativas de inflação medidas pelo Focus, né, desta última semana, que nós estamos aqui, desta semana, elas apontam um IPCA para 2026 de 5,3%, muito acima da meta, né? E convém dizer que essas expectativas de inflação, que eu estou citando aqui, elas estão continuamente, a cada semana, elas estão subindo, né? Para o ano de 2027, 4,10%, acima do centro, mas abaixo do teto. Para 2028 e 29, respectivamente, 3,68 e 3,5. Ou seja, as expectativas de inflação apontam um quadro muito complicado da inflação para o Brasil, porque elas estão desancoradas não apenas no curto prazo, mas também nos horizontes de médio e longo prazo, colocando aí para o Banco Central uma tarefa difícil, no sentido de calibrar aí a nossa política monetária, que ainda está no terreno bastante contracionista. Porque mesmo com uma queda da Selic para 14,25% ao ano, e com expectativas de inflação para os próximos 12 meses em torno de 5,2%, a gente está com uma Selic real ex ante em torno de 9%. Né? Considerando aí uma taxa do real neutra da economia em torno de 6, 6,5% ou até 5%, uma visão mais otimista, é uma política monetária que ainda está no terreno bastante contracionista. Bom, então agora eu passo a palavra para o professor Lixa, que vai desenvolver mais esses temas para a gente. Lixa. Obrigado, Margarida. Tá? Então, começar a analisar as decisões que a professora destacou. Vou começar pelo Brasil. Tá? Ontem, como ela falou, teve uma redução da taxa Selic em 0,25. Isso era totalmente esperado, mas o comunicado acho que criou bastante ruído no mercado, não? Ou seja, os analistas estão tentando ver algumas inconsistências ou algumas mudanças no comportamento do Copom, não? Nesse sentido, a gente poderia falar que teve bastante ruído e então tentar analisar um pouco mais o comunicado, não? Ou seja, o que que tem lá dentro. Um ponto que se destaca bastante entre os comentaristas é que tem uma pequena frase no comunicado em que ele diz o seguinte: bom, quando a gente olha o horizonte relevante, o horizonte relevante normalmente são 18 meses. Em nosso caso, na reunião de ontem, o horizonte relevante vai até o quarto trimestre de 2027. Segundo a previsão do modelo do Banco Central, a inflação esperada para o quarto trimestre de 2027, em consequência para o ano 2027, é 3,7%, muito acima do que seria a meta de inflação de 3%. Mas imediatamente tem uma frase que diz o seguinte: mas quando a gente analisa as trajetórias possíveis da taxa de juros Selic para o trimestre seguinte, que seria primeiro trimestre de 2028, algumas trajetórias dessas taxas vão para 3% ou abaixo de 3%. Tá? Em consequência, poderia-se pensar que se, em lugar de olhar 18 meses, a gente olhasse 21 meses, a taxa de juros que estaria sendo colocada lá no Focus permitiria a convergência da taxa de inflação, tá? Para a meta. Vários temas se destacam aí. Aí temos várias questões. Uma questão é sobre a natureza da projeção ou sobre o problema do modelo. É difícil pensar que um modelo que dá para o quarto trimestre de 2027 3,7, no projeto para o trimestre seguinte, inflações de 3% menos, ou seja, seria uma queda muito rápida, tá? Deveria acontecer algumas coisas muito especiais
para que exista uma queda tão rápida da taxa de inflação para o primeiro trimestre de 2028. Então, se começou a discutir se existiam aí algumas inconsistências em termos de modelagem do Banco Central, tá? E, por outro lado, também se chama atenção o fato de o Banco Central propor essa ideia de alongar um pouco o processo de convergência da taxa de inflação. Em lugar de ser 18 meses, seriam 21 meses, não? Um trimestre a mais. Então, a ideia de alongar o horizonte, que já tem sido comentado por muitos analistas e que está na literatura econômica, não? Você pode alongar um pouco a convergência, tá? E poderia ser um tema, mas isso poderia estar refletindo por parte do Banco Central uma mudança nas suas preferências, tá? Ou seja, uma forma diferente na sua função de reação, mudar as preferências, dar mais ênfase no nível de atividade e menos ênfase na taxa de inflação, não? Ou seja, seria um Banco Central menos conservador. Então, começa a se discutir se o nosso Banco Central, o Banco Central do Brasil, está mudando suas preferências, não? Ou seja, se tornando menos conservador, tá? De fato, no comunicado, existe uma frase na qual ele destaca que o fato de você alongar um pouco o prazo, tá, permitiria suavizar o comportamento de alguns agregados macroeconômicos, ou seja, fazer que o nível de atividade diminua menos ou que a taxa de desemprego aumente menos, não? Essa seria a ideia de suavizar agregados macroeconômicos. Ou seja, um Banco Central que se torna, eh, que focaliza mais em evitar desaceleração do nível de atividade e permitir que a inflação demore um pouquinho mais para convergir. Ou seja, um Banco Central seria mais tolerante com a taxa de inflação, tá? Então, esses temas têm sido destacados ontem de forma bastante enfática, muitas vezes, tá? Eh, Isso permite o seguinte, tá? Isso permite o seguinte, permite que para a próxima reunião do Copom, que será em agosto deste ano, ou seja, daqui a 45 dias, possa ser pensado que podemos ter mais uma redução da taxa de juros, tá? Isso então fica em aberto, tá? De fato, os analistas pensavam de que o Banco Central ia mudar o balanço de riscos no seu comunicado, coisa que não fez, tá? Ou seja, ele destaca os riscos de aumento de inflação e os riscos de baixa de inflação, mas não destaca que os riscos de aumento se tornaram mais prováveis, tá? Então, o fato de ele pensar que pode alongar o horizonte de convergência e o fato de ele destacar de que não tem uma mudança no balanço de risco, deixa em aberto a possibilidade de uma redução, de mais uma redução da taxa de juros na próxima reunião. Então, na próxima reunião, a taxa de juros iria para 14%. Nesse sentido, a decisão foi tomada de forma quase unânime por todos os analistas como mais dovish, ou seja, um Banco Central que se tornou mais dovish, mais tolerante à inflação, e teve efeitos imediatos no mercado financeiro. Tá? Então, a gente viu o juros subindo, a taxa de câmbio está subindo, tá? Foi o dólar no momento que a gente está gravando está a 5,17. O Ibovespa se mantém num patamar abaixo de 170 mil pontos, não 168 mil e tanto, quase 169 mil. Ou seja, aspectos que são um pouco condizentes com o fato de que temos um Banco Central que está mudando sua função de reação, se tornando mais tolerante à inflação, que tem mais preocupação com o nível de atividade, tá? E aí, então, começam as avaliações sobre o que foi feito ontem, tá? Então, alguns analistas dizem de que foi uma decisão arriscada, porque se de fato
a inflação continua subindo. A professora Margarida destacou, não, o patamar que a taxa de inflação está, destacou que as expectativas de médio e longo prazo do IPCA estão desancoradas, não? A inflação esperada no Focus para 2027 é de 4,10 e para 2028 ainda está em 3,68. Então, se não tivermos choques de oferta ou choques que permitam a redução da taxa de inflação, é uma decisão que assume um risco grande de o Banco Central não permitir que a taxa de inflação convirja no horizonte esperado para a meta de inflação. Tá? Então, alguns analistas destacam esse tema da decisão arriscada. Agora, outros analistas estão sendo um pouco mais críticos ainda, tá? Destacam de que a decisão está mostrando já uma perda de credibilidade do Banco Central, tá? O fato de que a decisão não é só arriscada, sino que é um Banco Central que não está se comprometendo, tá? Com a meta de inflação que foi estabelecida e com os objetivos que ele deveria cumprir, tá? Pelo fato das expectativas de longo prazo estarem desancoradas, pelo fato de que no horizonte relevante a inflação no modelo dele não converge, tá? Eh, e pelo fato de que ainda temos entre os riscos estabelecidos, não? Por exemplo, o impacto do El Niño, não? Que é um impacto que se espera agora para a inflação do segundo semestre. Tá? Outro ponto para destacar, um último ponto do comunicado do Copom de ontem. Ele fala de que um dos riscos de aumento da inflação é o estímulo do consumo. Não? Ele fala assim, existe um forte estímulo ao consumo. Tá? Obviamente, lendo entre linhas, significa que temos uma política fiscal expansionista que está expandindo o consumo. Então, o Banco Central se cuidou de não usar a palavra estímulo fiscal e usou a palavra estímulo ao consumo, mas, de qualquer forma, coisa que os bancos centrais tinham feito, ou seja, em anos anteriores, os bancos centrais destacavam, tá? Os problemas que uma política fiscal expansionista estavam criando na política monetária. Esta vez foi retirada essa palavra fiscal só para destacar a palavra consumo, tá? Tá? Então temos essa situação, uma decisão que a gente foi vista como dovish, que significa que devemos ter mais reduções dos juros, um Banco Central que é mais tolerante à inflação, que está mais preocupado com o nível de atividade, em consequência, um Banco Central que está mudando sua função de reação e que começa a ser discutida a sua credibilidade. Tá? Então, são pontos, de alguma forma, preocupantes sobre a decisão de ontem aqui no Copom. Gostaria agora de falar algumas palavras sobre o Federal Reserve, tá? A decisão de ontem do FONC, do Comitê de Política Monetária lá da Reserva Federal Americana, tá? Ontem foi a primeira reunião que teve a presidência do Kevin Warsh, tá? Como presidente do FED, não? Ele tinha assumido dia 22 de maio, então ontem foi sua primeira reunião. A decisão foi a esperada, no sentido de uma manutenção do Federal Fund, como a professora Margarida destacou, tá? Mas o comunicado surpreendeu, assim como surpreendeu no Brasil, surpreendeu também bastante nos Estados Unidos, tá? A primeira coisa que chama a atenção do comunicado americano é que ficou muito mais curto, tá? Normalmente o último comunicado, ainda com o Powell, eram 4 longos parágrafos. Ontem, o comunicado só teve 2 pequenos parágrafos, ou seja, uma comunicação muito, muito enxuta, tá? E na coletiva de imprensa que o Kevin Warsh ofereceu depois do, da reunião, destacou de que, de fato, ele está querendo mudar a comunicação do Banco Central, tá? O Kevin Walsh não acredita muito na orientação futura, não acredita que os bancos centrais
devam indicar ou sugerir o que pode, quais seriam as suas próximas decisões, tá? Ele gostaria de que a política monetária seja muito mais discricionária e ele não acredita que a orientação futura possa ser um instrumento, tá? Por isso que o comunicado foi curto, tá? Uma coisa que chamou a atenção é que normalmente, junto com isso, é apresentado um gráfico de pontinho, não? De dot plots, onde são apresentadas as expectativas dos diretores e presidente do Banco Central sobre o que vai acontecer com os juros, tá? E só teve 18 pontos, não 19, não são, porque são 12, 12 que votam, 12 diretores que votam, mais 7, e o presidente não que vota, mais 7 que não votam. Só que tinha 18 pontos. O Walsh não indicou quais são suas expectativas em relação à taxa de juros, tá? Ou seja, mas e ele também destacou na imprensa que as reuniões com os mercados e as comunicações do Banco Central vão ser muito mais escassas, tá? O que ele quer é que basicamente o que ele estabeleceu é que os agentes econômicos comecem a olhar mais para os dados macroeconômicos, não? Ou seja, o que está acontecendo com a inflação, nível de atividade, emprego, indicadores de confiança financeira, e não para as preferências que os diretores ou o presidente do Fed têm. Ou seja, deslocar um pouco as informações que são buscadas para o que vai acontecer com a política monetária, tá? Nesse sentido, o Gore está querendo voltar um pouco aos tempos do Alan Greenspan, tá? Nos quais, digamos, também existia pouquíssima comunicação por parte dos diretores ou do Fed sobre suas ações seguintes, tá? Eh, o uso da orientação futura começou a ser usado pelo Ben Bernanke, não? Depois que o Alan Greenspan deixou a presidência do Banco Central. Então, o Bernanke, o Yellen, o Powell usaram mais a orientação futura. A gente se pensa que ele vai utilizar menos esse instrumento, tá? Nesse sentido também não deixou claro o que espera fazer com o balanço do Banco Central, não? Ou seja, o Banco Central americano que tinha comprado durante muito tempo títulos públicos e privados e depois começou a vender e tinha anunciado um programa de vendas, agora está suspenso e não terá novas informações. Ou seja, as vendas de títulos por parte do Federal Reserve serão feitas também de forma mais surpressiva ou de forma discricionária, tá? Não existirá um cronograma nesse sentido de não estabelecer uma ideia clara sobre o que pode acontecer com a política monetária, tá? Como que foi interpretado isso no mercado? Tá? Ou seja, é claro que isso já mostra um perfil da nova presidência, mas o fato de você reduzir a orientação futura e dar espaço maior para a discricionalidade foi visto pelos agentes como que existe uma possibilidade maior no futuro, ao longo deste ano, de ter mais de um aumento na taxa de juros do Federal Reserve, ou seja, a eliminação da orientação futura foi vista como um comunicado mais hawkish, ou mais duro por parte do Federal Reserve, e se começou a pensar de que teríamos mais aumentos do que a gente esperaria na taxa de juros lá. Tá? De fato, imediatamente que acabou a reunião, foi o comunicado e teve a coletiva, as taxas de juros americanas subiram, o dólar index se valorizou, a Standard Poor's caiu, ou seja, todos os indicadores associados a uma expectativa maior da taxa de juros lá nos Estados Unidos, tá? Então, provavelmente teremos um Banco Central americano com uma política
um pouco mais dura, isso pelo menos é o que aparece lá nos indicadores financeiros que a gente olha, e um Banco Central que vai se comunicar menos, tá? Que vai reduzir a orientação futura e seus comunicados, e vai querer também que os mercados deixem de olhar para as decisões do FED e comecem a olhar mais para os indicadores macroeconômicos, tá? Então, as decisões ontem, então, do Copom aqui no Brasil e do Federal Reserve lá nos Estados Unidos, em termos de decisão de juros, foi o esperado. Agora, em termos da análise do comunicado, foi oposto. Não? A gente viu o Banco Central brasileiro como mais dovish e mudando a sua função de reação nesse sentido, e está vendo o Banco Central americano como um mais hawkish, mais duro, e é nesse sentido também, mas com uma mudança também nesse comportamento em termos de comunicação, tá? Então, por aqui, Margarida, são alguns pontos. Então eu só queria fazer assim um comentário, né, em relação à decisão do nosso Copom, é que essa mudança que parece que está sendo, que está ocorrendo, né, com essa nova composição aí da diretoria e presidência do Banco Central, no caso brasileiro isso é muito grave, porque nós ainda estamos testando essa autonomia do Banco Central, né? Nós temos juridicamente uma lei que garante autonomia, mas nós sabemos também que, como aconteceu recentemente, hoje nós temos um Banco Central que foi todo nomeado pelo atual presidente da República, né? E, claro, os bancos centrais têm algum grau de discricionariedade sempre, até porque os modelos não são perfeitos, né? Então, algum grau, isso dá exatamente a essa linguagem que a gente usa, bancos centrais mais doves e mais rocks, né? Então, isso é exatamente a discricionalidade da política monetária. No caso brasileiro, puxa, o que eu acho que é muito grave, né, é que nós temos todos os elementos aí de uma inflação que está saindo do controle, né? Claro, a gente não está falando de uma hiperinflação, mas a gente está num regime de metas de inflação e o papel das expectativas de inflação, ele é muito claro, né? Por quê? Porque uma das grandes vantagens do regime de metas é exatamente servir para coordenar expectativas de inflação ao anunciar uma meta explícita de inflação. E o nosso Banco Central está dando munição para que as expectativas de inflação subam, a despeito da guerra, né? Porque aí tem o efeito guerra, que acabou, vai acabar, que vai reduzir, já o preço do petróleo já despencou. Isso vai tirar pontos da inflação, óbvio. Mas tem aí um recado dado pelo próprio Banco Central dizendo: olha, talvez eu aceite um pouquinho mais de inflação. Agora, vamos lá, nós estamos com um nível de atividade econômica bastante robusto. Então, essa discussão de privilegiar o nível de atividade econômica na função reação do Banco Central, em detrimento de uma inflação um pouquinho maior, ela é perfeitamente justa, correta, vamos dizer assim, lícita, quando você tem uma economia que está operando abaixo do PIB de pleno emprego, um hiato negativo. Não é o caso brasileiro. Nós temos aí uma luta do Banco Central no sentido de reduzir essa pressão inflacionária de demanda, né, teoricamente. E nós estamos aí com impulsos fiscais, que apesar de não estarem lá escritos no comunicado, que estão estimulando demais o consumo. As últimas estimativas, as mais recentes, mostram estímulos fiscais apenas para esse ano, novos, de mais de 150 bilhões de reais, né? Isso corresponde a 1,4% do PIB. Então, é muita coisa, né? Então, esse recado, essa sugestão de que nós temos um Banco Central migrando para algo mais suave, é que eu acho que absolutamente não se coloca nesse momento. Isso só faz, como você colocou, né? Só contribui para a perda de credibilidade de um Banco Central que é novo, né? Estamos engatinhando ainda nesse regime de autonomia do Banco Central. Então, acho grave essa decisão do Copom. É, Infelizmente, acho grave. alguns analistas, vários, destacam o seguinte: como é fácil perder credibilidade. Ah, Mas uma vez que se perde credibilidade, é muito difícil como voltar a custa. conquistá-la. Ou seja, é um E processo. quem paga é a sociedade, com juro mais alto.
É Aí é porque, que tá. porque depois você vai ter que fazer política monetária com um Banco Central que não tem credibilidade e, em consequência, com uma desancoragem permanente de expectativas. Então, quem paga é o povo brasileiro. Aí é que tá. É que é uma decisão de Banco Central cujos efeitos não ficam restritos a eles mesmos, mas ficam e se espalham para toda a economia, para toda a sociedade. Não só empresas, consumidores também, todo mundo. Então, é uma decisão grave. E, na minha opinião, é muito grave, sim. Que Tá? a gente está vendo. A gente já viu um pouco esse filme lá atrás, em 2011, né? Com uma decisão do Tombini que ninguém entendeu nada. E o custo que foi domar as expectativas de inflação, só conseguiu a partir de 2014. Enfim, então Os é efeitos que um teve pouco na lamentável. recessão de 2014 e 2015, depois, E não? sim, Tivemos você viu a inflação de 2015, a porque gente também se pagou congelou os preços. preços. É, manteiga congelou preço de 2012 a 14, veio a bomba, estourou em 2015. Só o preço da energia elétrica subiu 50% num ano. Então, quem paga é o consumidor, quem paga é o povo, quem paga é a sociedade. Então, é uma decisão que, para mim, tem muitas consequências, sim. Ela é muito perigosa. É, tudo indica que estamos indo para um Banco Central que mudou sua função de reação, mudou suas preferências e está começando a ser discutida a sua credibilidade. Esse que é Pois o. é, Alexandre, mas é como eu te falo, que se você está numa economia operando de lado, até se justifica essa decisão do Banco Central, por quê? Porque a política monetária tem algum grau de discricionalidade, tem, todo mundo sabe. Né? Há quem diga que também é arte, não é só ciência, também é arte. Então, é isso, esse é o jogo que o Banco Central pode atuar. Mas ele não pode atuar muito fora disso. Nós estamos com uma economia que está operando acima da capacidade produtiva, qualquer que seja a estimativa de PIB potencial que a gente use, qualquer que seja. Né? A gente tem uma sobredemanda, um excesso de demanda, que se manifesta de várias formas. Na inflação de serviços, por exemplo, no mercado de trabalho, por exemplo. Então, vi um banco, e fora os estímulos fiscais. Então, se tem alguém que já está dando estímulos para a atividade econômica, chama-se o executivo. Então, o Banco Central também vai dar. Então, qual é a função do Banco Central? Não é controlar a inflação? Enfim, e a gente vai ter um crescimento desse PIB para esse ano muito acima daquilo que a gente imaginava no início do ano, por conta desses estímulos. Então, é que não cabe essa postura do Banco Central, ao meu ver. Tá ok. Vamos deixar por aqui, Margarida. Muito obrigado a todos que têm assistido, tá? A gente se encontra na semana que vem. Abraço.